Que história é essa de Dorival Júnior ter um acerto já engatilhado com o São Paulo? É fato isso? O que a gente conseguiu de apuração? Você vai ficar sabendo agora. Primeiro... Que todo mundo vai perguntar, Dorival, o que você pretende fazer agora, né? E pelo que eu sei, o Dorival dá prioridade ao São Paulo, certo? Dá prioridade ao São Paulo. E o Dorival sabe que com esse time do São Paulo, isso eu digo para vocês porque eu já ouvi da boca de um dirigente, conseguiria fazer muito mais com os recursos que tem hoje para o time. Então, no caso do Ferreirinha, o Ferreirinha tem um histórico de lesões, né? Desde de muito cedo na carreira. Então, eu acho que talvez o São Paulo estava tentando cuidar desse atleta para poder contar com ele por mais tempo. Agora, realmente, se o jogador está se sentindo bem no meio de um jogo em que ele já fez 2 gols, uma Libertadores, ele jogando era o em casa, cara do jogo, o cara do jogo, uma Libertadores jogando em casa. Não é que ele foi tirado porque antes de entrar em campo, antes do jogo começar, a fisiologia entendeu que esse jogador estava próximo de uma lesão e aí o técnico decidiu deixar ele no banco. Eu acho que no jogo de ontem ele estava atuando muito bem, se sentindo bem em campo, e ele saiu satisfeito. Me parece que foi avisado antes da partida, né? Ó, tu vai jogar só uns 70 minutos, alguma coisa assim, porque a gente tem que cuidar de você. Mas ele é um jogador que estava sendo tão importante na partida. Então, é curioso mesmo, assim, sabe? Mas não foi só essa mudança. Acho que as outras mudanças também do São Paulo. O São Paulo não voltou bem para a segunda etapa. Então, o Aliança Lima voltou melhor, marcando muito mais forte. O São Paulo acabou perdendo um pouquinho de marcação, perdendo consistência. Depois colocou só meninos do meio para frente para dar uma resposta. O Lucas, né, ponta direita, entrou muito bem, tem talento, deu para ver que ele tem talento, mas é uma Libertadores. É difícil, você tem que saber jogar essa partida. Então, um jogo que o São Paulo deixou escapar. Talvez eu acho que pela superioridade do primeiro tempo e com o placar que foi feito, baixou um pouquinho a guarda. Normal, né? Pode ser. Ó, imagens da partida, a gente está acompanhando agora. Rick, eu também quero te ouvir. Acho bastante interessante isso que o Júnior traz sobre ouvir o jogador e respeitar o jogador sobre seu próprio corpo, porque nunca tinha me ocorrido isso. E se o jogador discorda dessa decisão? Não estou, de forma alguma, sugerindo que haja divergência entre atletas e fisiologistas. Eu só estou dizendo que pode acontecer, ou poderia, do atleta falar, não, eu não quero me poupar pensando numa possível, ou me poupar preventivamente, né? Pensando na possibilidade. Nunca tinha pensado nisso. É claro que o maestro traz um ponto muito interessante, que a ciência ela está aí para ajudar. Óbvio, para somar. Para somar. Claro. Mas ela não pode ser o definidor do que o meu corpo eu conheço. Ela pode falar, ó, Henrique, cuidado ali e tá. Mas aí que está a questão do Ferreirinha, se ele já tem esse histórico, né, que a Jéssica falou, se ele já tinha uma predisposição a ser tirado. Não poderia ter acontecido antes? Como é que você sabe se 5 minutos ou 60 minutos ele vai estourar? Essa é a minha indagação, entendeu? Porque a mesma frequência de movimento que ele vai fazer com 5, ele vai fazer com 60, com 75, com 70. Ah, mas aí ele já está mais cansado, já está mais desgastado. Ok, pode ser, mas ele também poderia estar no primeiro pique e ele sentir. Então, assim, tem algumas coisas que não encaixam. Enfim, tirando essa questão, falando sobre o São Paulo, tem algumas coisas que, claro, o Zubeldia ele não tem o material necessário que ele queria ter nesse momento. Principalmente sem Lucas e sem Oscar. Então ele traz novamente o Luciano, que mais uma vez foi abaixo ontem, mesmo no primeiro tempo foi pouco participativo, né? E o Caleri, que na minha opinião também é um começo de ano muito ruim, muito ruim. E a indignação dos torcedores é porque que o André não está jogando. O André é artilheiro do São Paulo na temporada, faz bons jogos, entra às vezes e consegue ainda fazer gols. E o Zubeldia opta pelo Caleri. E esse gol, uma falha de marcação. Não, muito grande. Nossa, muito ele grande. Sozinho, ele tá livre de marcação. Só que aí, Jéssica, entra naquilo que eu e o maestro, a gente é inteligente para ter uma leitura, e você também, e a Mari. Quando você tira o melhor jogador do campo no intervalo e põe um lateral esquerdo no lugar dele, você está convidando o time para fazer o quê? Opa, peraí, estou satisfeito com esse resultado, agora você pode mudar a sua rotação, você pode vir me atacar. Que eu estou falando para você, opa, eu tirei o meu atacante, eu estou colocando no lateral esquerdo. Ah, mas não tinha outro ponta? Tinha. Tem o Rian Francisco, que está no banco. Tinha outro. Tem o próprio André, que poderia colocar 2 atacantes. Ele tinha outra forma de substituir. E ele achou melhor ele tirar um atacante, que era o atacante, o dono do jogo, e colocar um lateral esquerdo. Essa é o ponto de vista do torcedor. Por que ele fez isso? Sendo que ele poderia continuar atacando, ele poderia continuar sendo letal, poderia continuar colocando
O Alianza Lima com todo o recuado, não. E aí foi o que aconteceu. O Alianza Lima começa a entender o jogo, a ter espaços, e aí entra aquilo que o Mais falou, entendendo que o São Paulo está satisfeito com 2-0. E realmente é legal, porque entra aquilo que eu falei na outra semana. A atmosfera do São Paulo na Libertadores é totalmente diferente de qualquer outro campeonato que o São Paulo dispute. O torcedor ele quer sempre vencer e ele sempre vai incentivar. Mas quando ele vê que as modificações do seu treinador não estão condizendo com aquilo que ele quer, aí, meu filho, acontece o que aconteceu. Aí começa a se perder, toma logo o primeiro gol, aí começa a trazer o time do Alianza, aí 2-2 chega a acontecer. E ainda teve chance no finalzinho de vencer o jogo. O próprio Lucas, Lucas antes sai numa diagonal, e aí vem a juventude do menino de não ter, né, a tranquilidade necessária para fazer o gol, que é normal. E o Caleri no final do jogo ainda com aquela bola na trave. Mas é uma atmosfera diferente. E aí o torcedor ele tá assim revoltado porque o treinador não entendeu que o São Paulo poderia fazer 3, 4, 5 e não se complicar. Mas não poderia? Poderia. Eu vi um São Paulo, um bom primeiro tempo do São Paulo também. Poderia. Muito bom. É que vocês estão pensando depois da ação. Mas o São Paulo poderia ter construído isso antes. Também. Eu não achei, eu entendi a insatisfação do torcedor, compreendo perfeitamente. Mas não achei, como jogo, esse drama todo que está sendo... Achei que a história de mudar o Ferreirinha, dono da partida, já tinha 2, mudando exatamente, dando um caráter mais defensivo, chamando o adversário para o jogo, botando a Alianza Lima no jogo, ok. Só que isso não fez do jogo de São Paulo péssimo. Fez? É que foi 2-0, né? É que abre 2-0. Sim, mas tudo acontece depois dessa mudança. Olha, como jogo até ali, depois do intervalo. Mas só não foi pior, Mari, sabe por quê? Porque ganhou um jogo fora de casa. É como se você tivesse empatado fora e ganho dentro de casa. Então você tem um... Mas quando você faz 2-0 em casa, e da forma como aconteceu no primeiro tempo, realmente é para se lamentar o resultado. E tem uma mas como coisa... o jogo vocês acharam péssimo? Não. Eu acho que o São Paulo se perdeu em 15 minutos. O Zubeldia vai falar isso. Em 15 minutos tomou os 2 gols e realmente foi apático nesses 15 minutos. O que cobrou muito caro a vitória. E depois desses 15 minutos, quando vê que tem ainda a possibilidade, é que eu te falei, ainda teve uma chance com o Lucas, outra com o Caleri. Não foi um jogo ruim, dentro da circunstância daquilo que o Zubeldia tem como material humano, né? Que não tem o Lucas, não tem o Oscar, mais um jogo abaixo do Luciano, mais um jogo abaixo do Caleri, e mesmo assim... eu tô achando que tá sobrando muita conta para ele. Não. Tem que ser dividido. Tem jogadores ali que precisam voltar a ser, exatamente, e podem entregar a mais. Mas essa forma com que o Zubeldia tem trocado e colocado, aí é um ponto de vista meu, uma observação. Não dá para colocar um menino aos 38, 40 para ele decidir o jogo como foi o Alves. Então vamos ver isso. Vamos ver como o São Paulo vem a campo e logo depois a gente mostra as substituições promovidas pelo Zubeldia. E aí eu tô com vocês. É que eu vi algumas críticas que o jogo foi horroroso. O jogo que o São Paulo fez não foi horroroso não, gente. As substituições, de fato, não foram as melhores para quem vencia por 2-0 com 2 gols do que ele substituiu. Tem uma observação que eu esqueci. A saída do Arboleda foi importantíssimo para esse sistema defensivo se perder. Olha aí como ele mexeu. Diga lá, Rick. Ele perde o Arboleda por uma contusão, então ele tem que colocar, coloca o Juan no intervalo. E o Juan não entrou bem. Ele não soube entender essa primeira linha de 4 e realmente o São Paulo tem dificuldade naquele gol ali. É uma desatenção absurda no gol de meio voleio, né? Ponto, assim, claro que o Zubeldia merece as críticas e os questionamentos pelas mudanças que ele fez. Agora, eu achei que o São Paulo voltou muito desatento. No segundo tempo foi uma desatenção, talvez baixou a intensidade de concentração, porque os gols são falhas de marcação. Desatenção na área. O gol que o cara faz aquela puxeta, que ele dá aquela meia bicicleta e tá sozinho na área. Não, e o primeiro, a tabela. O cruzamento da tabela. Na diagonal, o cara entra sozinho na diagonal. A defesa tava posta do São Paulo. Então foi alguém que errou, alguém que não acompanhou. Isso é atenção, sabe? Porque se aquele gol ali, se tivesse uma marcação ali, não teria conseguido finalizar. E aí domingo, Morumbi contra o Cruzeiro, camisa 9. Rian Francisco, ou Ryan. Precisa jogar o moleque. Moleque é o terror, campeão da Copinha, melhor jogador e não tem minuto. Isso é terror. Caleri, mal, fica no time titular direto. E o reserva, que é limitado, o André Silva, para colocar toda hora o André Silva, coloca o Rian Francisco. Titular agora sempre, Ferreira.
moleque é truta. O moleque vai pra cima, não tem medo. Tem posição física. Ele dá o corre. Ele corre. Vai pra cima dos caras. Então Ferreira titular. A base do Beldia. Você treina o São Paulo Futebol Clube. Tem uma base que é campeã de vários títulos. Ganhou a Copa do Brasil Sub-20. 3-2 de virada em cima do Palmeiras. Do amigo aqui. Ganhou a Copinha. 3-2 de virada em cima do Corinthians. Que aliás apanhou de novo 3-2 de virada do Sub-20. E você não usa a base, amigão? São Paulo tem problemas de elenco? Tem. A diretoria é uma porcaria. O time foi vaiado e Zubeldia xingado no empate contra o Sport, no empate ontem contra o Alianza Lima. Mais um empate e mais um ambiente hostil para ele na saída, vai ser difícil a manutenção dele no cargo. E tem o efeito Dorival. Ontem eu trouxe a informação na Rádio Bandeirantes. Pessoal, as pessoas ficam cobrando, isso é mentira, dá licença. O Dorival tem uma amizade muito grande com o Júlio Casares, certo? E o Dorival deixou o São Paulo para ir para a seleção. E o São Paulo entendeu esse lado. O Casares foi o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Ficou 40 dias com o Dorival. Quando o Dorival foi demitido da CBF, um dos primeiros a enviar uma mensagem pública para o Dorival, Júlio Casares. Eles são muito amigos. Então, o Dorival no mercado, ele é uma ameaça, entre aspas, a vários treinadores. Concorda comigo ou não? Óbvio. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? Arboleda não tem lesão, é um ponto positivo, né? Existia até a expectativa dele ter uma contusão ali, porque ele sentiu a coxa na reapresentação do elenco nesta sexta-feira, onde os atletas que jogaram mais tempo fizeram um regenerativo, aqueles que não atuaram foram para campo fazer o 11 contra 11, os que jogaram ficaram no regenerativo fazendo a questão de academia e tudo mais. E aí o Arboleda foi submetido a exames que não constataram uma lesão de fato, então há uma sobrecarga muscular, há um desgaste do Arboleda, então ele estava reclamando de dores, mas no fim das contas acabou não sendo uma contusão de fato, foi algo no sentido de, tô sentindo um negocinho aqui, um incômodo aqui, vamos preservar, já estava até 2-0 para o São Paulo no Alianza Lima, existia uma questão de que já está tudo resolvido, então vamos poupar o Arboleda nessa questão, e aí acabou entrando o Juan. Só que ele ainda não está liberado para treinos, tá? Vai ser avaliado sua situação, porque ele está com essa sobrecarga. É algo que aconteceu com o Alan Franco na temporada passada, com o Igor Vinícius também, vocês vão lembrar que teve aquela questão de sobrecarga. Então, há risco até de você colocar o atleta para treinar e aí ele, por conta dessa sobrecarga, ele sentir alguma contusão de fato. Então ele meio que está no limite. Lembrando que o Arboleda é o atleta com mais minutos com a camisa do São Paulo, né? Ele ganha inclusive do próprio Rafael. O Arboleda, em termos de minutos, era o jogador até o confronto contra o Alianza Lima, mas aqui fazendo as contas, o Rafael tinha 90 minutos a menos do que o Arboleda, então o Arboleda saiu ali no primeiro tempo, então ele ainda é o primeiro que tinha mais minutos, então é o atleta mais utilizado de 2024. Então, de fato, faz sentido essa sobrecarga muscular. Ele deve ficar de fora do confronto contra o Cruzeiro, não treina amanhã, e aí vai ser acompanhado o seu caso clínico diariamente. Quando o São Paulo entender que já houve uma diminuição dessa sobrecarga, a ponto dele poder voltar aos treinamentos, aí ele vai poder treinar com um grupo. Quando estiver à disposição, vai poder voltar a jogar, mais menos mal, que não é uma lesão de fato. Pra gente continuar, Enzo Dias ficando definitivamente no São Paulo, bora trazer um pouquinho, informação dada com exclusividade pelo amigo Valentim Furlan lá do Goal, mandar um abraço para ele, para quem não acompanha o trabalho dele, é um trabalho de muita credibilidade, acerta várias não só do São Paulo, mas também de outros clubes. Ele trouxe a informação do São Paulo já se movimentando nos bastidores para realizar a compra do Enzo Dias. A ideia é diminuir um pouco do valor do preço estipulado, que está em 2,5 milhões de dólares, para conseguir já de fato esse encaminhamento com o River Plate. E aí a gente foi atrás dessa informação durante toda a sexta-feira para entender um pouco mais sobre essa questão do Enzo. E aí o São Paulo, ele pretende negociar com o River Plate não só uma redução desses valores, mas meio que a gente automaticamente já teria que fazer esse pagamento só no ano que vem. A gente queria ativar a cláusula, renovar esse contrato com o Enzo Dias, aí me falaram de um contrato de 3 temporadas,
tendo esse contrato de 3 temporadas assinado, o São Paulo começaria a pagar as parcelas relacionadas ao Enzo Dias lá em 2026. Vocês vão lembrar, pelo que a gente sempre noticia, o que a gente ouve lá, o 2026 o São Paulo já será de bons frutos, porque o São Paulo sempre está pensando na possibilidade de sempre acabar jogando os pagamentos, as compras, tudo para 2026, como a situação do Juan Tressoldi, do Marcos Antônio, como tentou com o Natanael. Então o São Paulo gostaria de um acerto com o River, vamos ativar a cláusula, tá tudo certo, eu vou pagar, só que aí a gente começa a pagar só no ano que vem, como já era estipulado, só que eu já quero antecipar e já fidelizar o Enzo Dias ali com um contrato por 3 temporadas, até porque tem uma questão de outros clubes poderem fazer uma proposta, e aí o São Paulo poderia cobrir essa oferta, então já que ele já está tendo esse destaque, imagina, no meio do ano vem uma equipe querendo não só pagar os 2,5 milhões de dólares, mas querendo pagar 4 milhões de dólares, aí o São Paulo só tem a opção de cobrir a oferta, e aí o River Plate obviamente vai falar, se você não cobrir eu vou vender para lá, então o São Paulo está tentando se manter seguro nessa questão do Enzo Dias para que não possa perder o atleta no meio do ano. Então, o Enzo que tem tido destaque, tem sido importante, o São Paulo já quer meio que antecipar essa questão aí com o River Plate. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se o River Plate vai aceitar essas condições do São Paulo. Bora continuar trazendo a última informação, né? Já falei de Dorival, já falei de Enzo Dias, já falei de Arboleda. Aí tem outras questões aqui que a gente já apurou, mas eu vou deixar para os próximos vídeos, até para a gente não ter um vídeo muito longo aqui. Bora falar sobre Lucas Ferreira. A atuação do Lucas Ferreira internamente foi vista como muito positiva por vários fatores, tá? Primeiro ponto é de que o garoto teve personalidade. Há um entendimento geral ali que seria natural alguns atletas nessa situação do Lucas Ferreira acabar sentindo o jogo e aí, né, acabar não conseguindo corresponder da melhor forma. Dali não haveria um descarte do jogador, mas daria, opa, esse jogador ainda não está pronto. Mas não foi o caso do Lucas Ferreira, né? Ele tem treinado bem já há um bom tempo. Desde a temporada passada, quando ele já começou a treinar com o grupo, a gente já tinha falado que o Ferreira ele sempre foi considerado o jogador mais, digamos, mais pronto ali entre todos os do Sub-20, que já estava disponível para jogar no sentido de, cara, bota a camisa e joga. E foi o que aconteceu e foi o que ele demonstrou na partida contra o Alianza Lima. Existe uma expectativa muito grande em relação ao atleta. O Zubeldia gostou bastante da atuação dele, e não só o Zubeldia, como todo o departamento de futebol. Há um entendimento de que o movimento de Eric, obrigado por tudo, vai lá ser feliz no Vitória para a gente dar oportunidade aqui para o Lucas Ferreira, pelo menos por enquanto foi de uma maneira positiva, porque provavelmente, se o Eric estivesse disponível, era o Eric que ia para o jogo, não o Lucas Ferreira, porque tem toda a hierarquia de grupo e todas essas questões que a gente já sabe do Zubeldia. Então, a atuação do Lucas Ferreira foi muito comemorada, até porque ele é um jovem jogador que vai precisar se maturar daqui a pouquinho e ser importante no grupo, para quem sabe também ser uma venda futura. O Bayer Leverkusen foi uma das equipes que sondaram a situação do atleta recentemente, mas por mais que o resultado tenha sido negativo em relação ao Alianza Lima, o ponto alto, o ponto positivo para todos ali é de que o Lucas Ferreira não sentiu o jogo, que ele teve essa personalidade, que ele conseguiu conduzir muito bem, conseguiu até ser um dos protagonistas do jogo em meio a algumas contusões, e a tendência, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, é dele ter cada vez mais rodagem aí nos próximos dias e de fato já se consolidar como atleta profissional do São Paulo Futebol Clube. Gostou do Lucas Ferreira? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Todo mundo vai perguntar, Dorival, o que você pretende fazer agora, né? E pelo que eu sei, o Dorival dá prioridade ao São Paulo, certo? Dá prioridade ao São Paulo numa possível mudança de treinador. E isso pode acelerar um processo aí de fritura do Zubeldia. A história é essa de Dorival Júnior ter um acerto já engatilhado com o São Paulo, é fato isso? O que a gente conseguiu de apuração? Você vai ficar sabendo agora. Primeiro, aquele recado básico, né? A gente sempre respeita a apuração de todo mundo, mas a gente sempre vai a campo para buscar o que a gente consegue, né? Porque eu não gosto daquela parada de tipo, eu sempre falo para vocês, dá a informação e colocar diz jornal, diz jornalista, diz não sei o que. Eu gosto de trazer o que eu consigo de apuração e até às vezes até evoluir nessa questão. E aí, da parte do São Paulo e da parte do Dorival, foi negado veementemente qualquer possibilidade de já ter esse acerto engatilhado, tá? Do lado do São Paulo, a gente parte do ponto de que
Óbvio que houve uma frustração, houve, né, um incômodo com o resultado contra o Alianza Lima, mas da mesma forma ainda há um respaldo ao trabalho do Zubeldia. Além dele ainda ter o elenco na mão, confia-se no projeto, o Zubeldia tem sido meio que um parceiro institucional do São Paulo nesse novo ciclo de 2025, que é um elenco mais enxuto, aproveitamento mais de categoria de base, por mais que ele não tenha feito da maneira que todo mundo esperava, há um entendimento de que aos poucos ele está entrando nesse projeto, vide o Lucas Ferreira como titular numa Libertadores, de ter recursos mais enxutos no que se diz respeito a contratações, um técnico que não está pedindo medalhão, pedindo um monte de reforços, por exemplo, o Renato Gaúcho, que muita gente pede, chegou lá no Fluminense já pedindo 3 reforços. Então, o São Paulo entende o Zubeldia como parceiro institucional porque o São Paulo tem de pretensão para esse ano e, óbvio, mesmo com o incômodo, mesmo com tudo, neste momento não há uma conversa para uma troca no comando técnico. Da outra parte do Dorival, tem aquela questão, né? Até entrando numa questão de ética, de que o Dorival não acertaria com algum outro clube com essa condição, quando ele cair lá, então a gente começa a oficializar isso. Muito pelo contrário. É óbvio que o Dorival ele é uma sombra por ser o último técnico vitorioso com a camisa do São Paulo, que conquistou um título muito importante que foi da Copa do Brasil. Todo mundo ali dentro adora o Dorival, o ambiente que ele tinha ali dentro do clube também era muito positivo para, quem sabe, numa volta, mas que da parte do Dorival não tem nenhuma possibilidade nesse sentido de ter algo engatilhado para caso uma queda do Zubeldia. O staff do atleta, sou acostumado a falar staff do atleta, o staff do treinador fala que, óbvio, que ele é o nome que está sondado, que está em atenção na mídia, que todos os clubes que estão com técnicos pressionados estão falando o nome do Dorival, mas que neste momento ele está descansando com a família, está repousando e não há, neste momento, qualquer movimentação para Zubeldia ser demitido em um retorno do técnico Dorival Júnior. Óbvio que uma derrota no domingo e uma sequência de resultados positivos podem acabar modificando isso, mas neste momento não há nada nesse sentido. Beleza? Fora o Zubeldia, galera, quero ver o São Paulo falando aí, fora o Zubeldia não é. Cadê? Porque se o Zubeldia for mandando embora, você é 100% certeza que é o Diniz, tá? Não, Dorival, pô. Dorival, o Dorival tá na pista. Então, mas vocês aceitam o Dorival de volta depois dele largar vocês pra seleção bagre do Brasil? Claro que aceita. Cuidado, hein? Pô. E aí, 2-0, pô, parecia que ia ser um jogo tranquilo. E aí o São Paulo conseguiu entregar, hein? Mas a torcida São Paulina está ensandecida com o Zubeldia, isso mesmo? Não, mas a gente foi lá no Morumbi. Novaiado. Porra, é impressionante. Dave, assiste o São Paulo jogar e eu desafio você a tentar defender o Zubeldia. E eu estou com ele. Eu não estou defendendo o Zubeldia. Tá sim. Eu tô. Falando que o cara não deve Pra ser mim, demitido. o Zubeldas tem que ficar. Mas você é corintiano. Olha, esse Você cemitério é de clubista. técnico aí que Clubista. se tornou São Paulo Clubista. fica queimando os técnicos com baita potencial. Tá. Vamos lembrar do que o São Paulo fez com o Carpini? Perfeito. Um técnico com baita potencial. E E o tá lá São agora Paulo escondido no tá Vitória. arruinou a carreira do Pera Carpini. aí, galera. Foi isso que o São Paulo fez, porque é um Perfeito. cemitério de técnico. Mas, cara, ele não levou o time pra Libertadores? O time do São Paulo não Não, é essa foi máquina, apesar galera. do Zubeldia. Foi a camisa que Gente, levou o David Jones. Tudo bem, Perfeito. eu também acho que conta, mas eu acho que tem uns jogadores ali acima da média de fato. Mas aí os caras falam, o cara odeia a base, aí bota os moleques da base pra vocês fritar os moleques também, cara. Fillers. Não. 2 jogadores acima da média. Sim. É isso. Lucas e Oscar. Ué, tá bom ou não? É isso. Perfeito. Não, 2 A maioria tem jogadores. zero. Clube, estado no Brasil. É isso. Pois, aí depois você tem Caleri e Luciano, aí é foda. Não, mas o Luciano é Pelo o amor de camisa Deus. 10. Luci Show, pô. É que Camisa você é 10 do hater. São Paulo, Luciano. Você é hater. Não, se você Hater. perguntar pra um São Paulino, não esses Hater. Nutelinha aí do chat, São Paulino Hater. raiz, pergunta pro Barolo o que ele acha do Luciano vestir a 10 do São Paulo. Isso é um absurdo, cara. Tudo Cê é bem. louco. Tem 2 jogadores que Cedric desequilibram. jogou no nosso Oscar e máquina Lucas. Arsenal. E os caras estão colocando Ferreirinha como jogador aí, principal do São Paulo. Olha o que o São Paulo virou, cara. Vocês Você tão fez tanguinha esse com o Neto? papinho. Não. Das coisas que a gente tem que falar. Bom, também tem uma matéria lá sobre a lesão do Arboleda e sobre o Lucas, que ontem me falaram, o Arnaldo Ribeiro fez lá uma live dizendo sobre o Lucas ter que fazer cirurgia, etc. Eu já tinha desmentido isso para muita gente, inclusive depois muita gente vai falar para mim, não, era só o título da matéria dele, dizendo que o Lucas teria que fazer cirurgia, etc. Então eu fiz questão de escrever uma matéria no blog hoje cedo, mesmo no meio dessa história toda de confusão do jogo, porque tinha muita gente com medo que o Lucas ia ter que fazer cirurgia, que estava rolando esse boato mentiroso sobre esse assunto, tá? Não tem isso. O Lucas deve voltar, já falei, ou contra o Santos, ou no 1 ou 2 jogos depois. É a expectativa, respondi para quem me perguntou aí nos últimos passos.
essa questão, tem gente falando assim, Zanqueta, o Pretzel falou na Band News, que é Band News, Rádio Bandeirantes, sei lá o quê, que o São Paulo tem um acordo com o Dorival Júnior sobre retorno. O que eu posso dizer para você assim, acordo é exagero, mas que o São Paulo tem uma promessa do Dorival de uma volta, caso ele saísse da seleção, e ter uma ótima relação, principalmente com o filho dele, que tem mais contatos diretos, isso é uma mais pura verdade. E eles não são burros, eles sabem que o Zubeldia está oscilando. E o Dorival sabe que com esse time do São Paulo, isso eu digo para vocês porque eu já ouvi da boca de um dirigente, conseguiria fazer muito mais com os recursos que tem hoje para o time. Então, tem muitas coisas que podem acabar acontecendo e muitas modificações podem fazer. O Dorival tá puto e mordido porque fez um péssimo trabalho na seleção e quer dar a reviravolta como ele já fez outras vezes em outros times, inclusive no São Paulo, depois de ter sido escanteado pelo Flamengo. Se o Dorival vai vir, se vai alinhar salário, se vai dar certo, se não vai dar certo, o Dorival tem lá uma bola, tem lá acho que 2 milhões por mês da CBF até o meio do ano que vem. Dá para ele brincar no São Paulo com pelo menos um salário menor durante pelo menos um períodozinho aí pra gente poder dar uma respirada, pelo menos até 2026. Se for trocar, que era questão de grana, eu já ouvi, dá pra fazer um bem bolado aqui com o Dorival. Se ele vai aceitar, se a coisa vai fluir ou não, eu digo pra vocês assim, 99,9% de dirigentes, para não dizer 100%, hoje são favoráveis ao retorno do Dorival Júnior em caso de queda do Zubeldia. Eu falo isso pra vocês já desde o ano passado, quando o Zubeldia balançou, e repito hoje, até hoje, porque os caras continuam pensando a mesma coisa. Então é esse o cenário que a gente tem. Na minha opinião, chegou a hora de tomar uma atitude, chegou a hora de fazer uma mudança. Eu particularmente cansei. Eu ainda sempre, em muitos momentos, quem me assiste aqui sabe que eu sempre tentei fazer uma análise de coisas boas e coisas ruins, meio termo. Vamos apoiar, o cara tá lá, dá tempo de ter uma reviravolta. Elogiei as mudanças, as coisas. Mas aí, pra mim, ontem caiu uma ficha. A essência dele. E aí tem uma outra história que eu vou contar pra vocês, pra fechar o vídeo, que também é uma dessas histórias que a gente ouve aí de ditado de boteco. Tinha um escorpião e uma rã, e tinha um rio, e tava vindo um monte de água, e eles tinham que atravessar, senão eles iam morrer. O escorpião tava do lado da rã, e o escorpião chega na rã e fala o seguinte: rã, se você me passar pro outro lado e me salvar, eu prometo que eu não te pico na hora de você pular. E a rã falou assim, tudo bem, mas se você me picar, você vai morrer no meio do caminho e você vai morrer junto e nós dois vamos acabar morrendo. Aí o escorpião fala para ela, sim, é justo, eu não vou fazer isso porque eu obviamente não vou me matar fazendo esse assunto. No meio do trajeto, a rã, o escorpião sobe nas costas da rã, passa no meio do rio, quase chegando do outro lado, o escorpião vai dar uma ferroada, uma cravada nas costas da rã, e a rã estava quase afundando, falando, por que você fez isso? Você está se matando. Ele falou, não consigo segurar, é a minha natureza, é a minha essência, eu não consigo segurar, infelizmente, é isso.